turminha do segundo ano! Eu sou a professora Evandra e hoje estamos aqui para apresentar, gente, a aula mediada por tecnologia, o funcionamento da aula mediada por tecnologia, certo? E não estou sozinha, lógico, minha super mega companheira, Pro Fran. Bem-vinda, Pro! Muito obrigada, professora Evandra. Bom dia, segundo ano. Eu sou a professora Franciele, eu vim acompanhar essa aula aí, explicando sobre a aula mediada por tecnologia junto com vocês e a Pro Evandra. Muito obrigada pelo convite, Pro. Eu que agradeço, Pro. Então, gente, todo mundo preparado? Porque esse ano, né, teve modificações. Vocês já tiveram aí a primeira aula com a Pro Aline e com a Pro Fran explicando. E agora a gente vai para o funcionamento de um outro momento, tá? Que vai ser o momento em que vai ter a interação de vocês aí com a gente aqui no estúdio. Certo? Né, Pro? Isso mesmo, Pro. E eu fiquei sabendo que você vai dar aula de inglês esse ano? Sim. Então, gente, não é mais geografia, não geografou mais. Esse ano eu estarei com vocês com inglês. Mas na aula de apresentação de inglês a gente vai fazer aí os devidos apontamentos, ok? Ok. Bora começar, Pro? Bora começar. Vou pedir para o oráculo passar a telinha, já que estamos com a lousa um pouco cansada. Então, esse ano, Pro, nós temos uma estrutura diferente. Sim. Nós teremos a aula mediada por tecnologia, tá? Que são aulas ao vivo, com interação entre o estúdio e a sala de aula. Então, é o formato que a gente estava fazendo. 15 minutos de exposição e depois 15 minutos onde eles podem pedir a palavra e participar junto conosco. Sim. Essas aulas serão apenas nos componentes de inglês e tecnologia. Isso. Mas, juntamente, teremos o repositório do Centro de Mídias, onde os demais componentes estarão lá, com aulas inéditas. Então, arte, educação física, língua portuguesa, geografia, história, matemática e ciências, nós gravamos a aula, elas não serão ao vivo e elas vão diretamente para o repositório. Isso mesmo. Então, assim, não vai perder qualidade, essa é a ideia, certo? Mas esse ano a gente tem aí inovação de língua inglesa e tecnologia ao vivo. Os demais componentes, as demais disciplinas, serão gravadas com aulas inéditas, gente. Estarão lá no repositório. Isso mesmo. Certo? E acessem, participem e respondam às tarefas que também teremos por lá. Isso mesmo. Tá bom? Ok. Oráculo próximo, por favor. Aula ao vivo do Inova para os anos iniciais, mediadas por tecnologia digital, com a participação do professor do Centro de Mídia e o professor da sala de aula. É esse formato que a gente está falando, tá, gente? De maneira síncrona, nos períodos dos turnos escolares. Por exemplo, 15 minutos ao vivo no estúdio com o professor do Centro de Mídias. Igual a gente está aqui agora, né, Pro Fran? Isso mesmo. E daqui a pouquinho, na hora que cessar esses primeiros 15 minutos, a gente tem outros 15 minutos com a interação do professor aí da escola, da sala de aula, conosco. E depois temos os 15 minutos só com a escola. Ah, então tá. Então aqui junto com o Centro de Mídias, o total de 30 minutos. E depois os 15 minutos é um encerramento entre o professor e os estudantes na própria escola. Isso. Totalizando, então, 45 minutos, que é a duração das aulas esse ano. Exatamente. Então, né, hoje, por exemplo, agora a gente está naqueles primeiros 15 minutos. Isso mesmo. A gente está apresentando, por exemplo, hoje para vocês o que vem pela frente, certo? Certo. Mas se fosse aula hoje, esses primeiros 15 minutos, a gente apresentaria conteúdo, habilidade, e daí a pouco, nos próximos 15 minutos, seria interação com a escola. Vocês aí e a gente aqui, gente, ao mesmo tempo. E precisamos dessa interação, né, para deixar a aula mais rica. Sim, com E depois certeza. que acaba a interação, A escola tem 15 minutos para dar sequência à atividade ou às sugestões, ok? bacana. Então, próximo oráculo, por favor. E aí temos, então, os horários desse ano, referente aos anos iniciais. Como nós dissemos na primeira aula, cada dia da semana será destinada a um ano série. Então, de segunda-feira, teremos aula apenas para o primeiro ano. De terça-feira, que é hoje, apenas aula para o segundo ano. Então, quem é do segundo ano vai entrar aqui nas terças-feiras. Isso mesmo. Quarta-feira, destinada aos estudantes do terceiro ano.
quinta-feira, as turmas do 4º ano e sexta-feira para o 5º ano. E nós teremos 2 horários, né, professor Evandro? O matutino e o vespertino, que é o período da tarde. Isso. Então, inglês são 2 aulas. 2 aulas. Começa às 7h45 e vai até 9h15. Exatamente. Serão 2 aulas de inglês. Depois que acabar as 2 aulas de inglês, no período da manhã, teremos uma aula de tecnologia, que vai das 9h15 às 10 horas. Isso mesmo. E aí, de tarde, também teremos 2 aulas de inglês, das 13h45 até as 15h15. E depois, uma aula de tecnologia, das 15h45 às 16h30. Serão as mesmas aulas de manhã e de tarde? Serão. Porque aí os estudantes que estão na sala, se for a turma da manhã, acompanha de manhã, se for de tarde, acompanha de tarde. Então, a gente consegue atender todo mundo assim. Exatamente, porque as escolas, né, tem escolas que o fundamental dos anos iniciais é de manhã, outras são à tarde. Legal, então, esse é o novo formato, se tratando, então, vocês do 2º ano, terça-feira, de manhã ou de tarde, de acordo aí com o horário que você está na escola, mas também se estiver em casa e quiser acompanhar, pode acompanhar. Com certeza. Tá? Sempre bom. E Sempre. participar aí da interação. Exatamente. Participar da interação é fundamental. Com certeza. Próximo oráculo, por favor. Tá. Bora. Acesse o conteúdo. Então, são orientações, né, de como se organizar aí com esse novo formato. Acesse o conteúdo previamente no repositório. Ele estará disponível para você com 1 semana de antecedência. E aí no repositório terá o roteiro do professor, com orientações de como se preparar para acompanhar a aula, o material de apoio e o roteiro do aluno com orientações para que ele acompanhe a aula por conta própria. Legal? Então, todas as aulas terão isso. Por exemplo, eu não tenho aula vivo, que é aula de educação física, mas terá lá um roteiro para o professor, com sugestões de como o professor conduz a aula. O material de apoio, que é o PPT, que é isso que a gente sempre mostra para vocês aqui nas aulas, e um roteiro do aluno para que ele acompanhe a aula por conta própria. Por exemplo, se ele estiver em casa, ele pode acompanhar ali em casa, tá? Sim. E aí é sempre bom acessar antes, porque aí você consegue se organizar. Sim, então, prestando atenção, galera, esse roteiro vai estar 1 semana antes. Por exemplo, tem aulas em que a gente já faz a sugestão mesmo, que vocês peguem lá, tem atividade, vocês já vão trazer a atividade para o aluno no dia, tá? É bem importante, então, que vocês realmente acessem esse roteiro, para que a gente dê um andamento bem legal da aula, nós aqui e vocês aí. Isso mesmo. Parceria, né, Pro? Com certeza. E temos mais orientações? Temos. Então, a outra orientação é para você organizar o material previamente, porque aí já está prontinho. Exatamente. Né? E também, com o apoio da equipe escolar, deixe o kit CMSP pronto para acompanhar a aula. Combinado? Com o kit CMSP está tudo certo. Sim. Vai dar para acompanhar direitinho. Sim. Na última aula, o professor Luiz Fernando, ele falou que ele consegue parear lá na escola dele o celular, ele consegue passar a aula para a televisão. Então, ele liga o celular dele e pareia para a televisão. Assim, todos os alunos conseguem ir assistindo a aula do Centro de Mídias ao mesmo tempo. Que bacana, hein, professor Luiz Fernando? Ele já mandou ali, ó, um enjoy, Centro de Mídias. Pois é, divertindo-se aí com o Centro de Mídias. Gente, educação é isso, certo? É aprendizado e diversão, todo mundo junto. Isso mesmo. Próxima, por favor. E aí, como interagir durante a aula? Então, quer dizer que eles podem interagir conosco? Podem. E aí tem um jeitinho para isso. Sim. Tá, então, ó, após o momento ao vivo expositivo dos professores do Centro de Mídias, que são os primeiros 15 minutos, né, Pro? Exatamente. Será proposta uma atividade para ser desenvolvida em sala e os professores do CMSP, eles estarão disponíveis para tirar dúvidas, que são os 15 minutos depois da aula expositiva. Sim, que a gente vai chamar de interação, né, Pro? Isso mesmo. E aí, nesse momento, a sua interação ela pode ocorrer de 2 formas, via chat ou então pedindo a palavra para entrar ao vivo, que eu acho que é a mais legal. Sim. Aí vocês estão vendo que aí no aplicativo tem uma seta apontando para um bonequinho que está com a mão levantada e tem uma câmera ali do lado. Sim. Para você participar ao vivo, né, pedir a palavra ao vivo, você precisa clicar nesse boneco, tá? Caso ele não esteja visível para você, clique na tela que o boneco ele fica aparente, porque depois de um tempo assistindo a aula, some tudo. Aí você precisa clicar no meio da tela que aparece o menu novamente. Exatamente. Clicou nesse bonequinho, você está pedindo a palavra para entrar ao vivo, tá? Sim. E nós queremos que vocês entrem ao vivo, porque ó, estamos há 2 anos onde eles nos veem
mas a gente não consegue vê-los. Sim. E agora é a hora. Agora é hora. A gente conhece muitos de vocês pelo nome, pela participação, pela interação no chat. Mas agora é hora da gente ver vocês, o trabalho lindo de vocês aí na sala de aula, na escola. E, a gente, como disse, a gente vai trabalhar em parceria. Vocês aí e a gente aqui. Isso mesmo. Próximo oráculo, por favor. Então, ó, clicou no boneco, ele vai ficar azul, tá? Como está aparecendo ali na aula. E aí, caso você nunca tenha solicitado a palavra e autorizado ao lugar pela primeira vez no aplicativo, o uso de som e imagem aparecerá na tela um pedido para que seja liberado ambos dos dois, tá? Seja da imagem e do som. Ó, por exemplo, tem essa telinha embaixo com esse aviso. Entrar ao vivo. Deseja participar ao vivo no canal? Aí você clica em quero entrar ao vivo. Você está dando autorização para entrar. O boneco ficou azul, isso quer dizer que você pediu a palavra. Ele precisa ficar azul. Tá, pessoal? E aí, após, quando o estúdio liberar o seu acesso, aparecerá um campo, né, como eu disse, confirmando se você deseja mesmo entrar ao vivo no canal. Você precisa clicar que você quer entrar ao vivo. Ao autorizar essa entrada, sua imagem e som aparece aí na telinha para nós. Isso mesmo. Bom, gente, esse momento é assim, é bem rapidinho, ele não é demorado não, tá? Pediu a palavra e tal, vai aparecer. Daí a pouco você vai se ver na tela, né, Pro? Isso mesmo. E aí? Aí é hora de se apresentar, dizer o seu nome, o nome da escola, fazer sua pergunta. E aí é muito importante a gente ter um sinal, Pro, porque assim, tem um oráculo que ele está comandando tudo. Ele nos avisa quando tem alguém pedindo a palavra, aí a gente passa a palavra, demora às vezes uns segundos para entrar, Sim. né? Porque o sistema envolve a questão da conexão, da internet. E aí depois, você entrou, fez sua pergunta, precisa voltar para o estúdio. Para isso, a gente tem que ter um combinado de, por exemplo, falar algo, como, por exemplo, passo a palavra. Isso quer dizer que você terminou sua pergunta e aí que pode voltar para o estúdio para que a gente possa responder as dúvidas. Exatamente. Então, vamos combinar assim. Passo a palavra e aí volta para a gente, ok? Para ninguém atropelar ninguém. Isso mesmo, para não acabar cortando no meio, ou então ficar, sabe quando você fica lá parado, tipo, terminei? Sim. E aí fica, porque no. Que aí a fica gente na também vai dúvida. ficar com cara de paisagem, Sim. né? Porque a gente não sabe se está aí com vocês, se está aqui com a gente. Então, vamos combinar. Certo, galerinha? Então, passo a palavra. Beleza? Beleza. Próximo oráculo. E aí, hoje, nós vamos testar essa interação, tá, professora Evandra? Antes, vou pedir para também passar para a próxima tela de avaliação, para eles responderem o que eles acharam, então, dessa aula aí, explicando, né, como será o novo formato do Centro de Mídias em 2022. É importante essa participação, essa interação deles. Sim. Acho que fica muito mais legal e muito mais rica a aula quando eles participam. Com certeza, gente. É a mesma coisa quando a gente está com o nosso aluno, quando eles contribuem. Gente, a aula não fica super rica. Então, com vocês e conosco será da mesma forma. Pessoal, deixa a vergonha de lado, participa aí junto conosco. Eu lembro que nesses últimos anos vocês sempre pediam para vir aqui no Centro de Mídias e agora é a hora para fazer isso. Então, pode pedir aí a interação, seja professor, seja o estudante, né? Sim. Tirem suas dúvidas ou então só mande um recado aqui pra gente, tá? Não se esqueça de se apresentar, falar a escola, a cidade, né? Para que a gente conheça vocês agora pessoalmente. Com certeza. Então, retomando. Clica no bonequinho com a mão levantada, ele vai ficar azul. Se você nunca participou antes dessa interação, vai aparecer um recado que você quer, de fato, entrar ao vivo, você vai clicar autorizando. Nesse momento, eles entram ao vivo no estúdio pra gente. Pode demorar alguns segundos, por conta da conexão, assim como quando vocês terminarem a apresentação de vocês e passarem a palavra, às vezes demora uns segundos também para voltar para vocês. Mas estaremos aqui, tá? Outra coisa, nós não conseguimos falar ao mesmo tempo que vocês, então vocês vão se apresentar, tirar a sua dúvida, passar a palavra, volta e aí a gente responde aquela dúvida. Exatamente. Tá bom? Tá preparada para a interação? Eu tô, e você, Pro? Eu tô. Será que eles vão participar? Eu acredito, eu tenho fé. Ó, na primeira aula passou a professora Regiane, que é uma professora do Centro de Mídias, e o professor Luiz Fernando, que é um professor de Educação Física da rede. Sim. Vocês já viram, ó, eles foram as cobaias. Aí agora é a hora de todo mundo poder participar também. Sim, gente. E não se esqueça que semana que vem a gente está ao vivo já com a aula. E precisamos dessa interação nas aulas também. Com certeza. Tá bom?
Então, bora para a interação, professora Evandra? Bora. Vamos lá.